Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui no programa das Tamires, e levar até você a palavra de Deus, que é santa, que é bendita e que tem poder para transformar as nossas vidas. Eu quero que você atente os seus ouvidos para a leitura que faremos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Usando esse texto, eu quero destacar aqui 3 verdades gloriosas. Primeira, vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é o amor que o Pai nos concedeu. Que grande amor! O amor de Deus é um amor eterno, sacrificial, um amor incondicional. Outrora, estávamos nas trevas, éramos inimigos de Deus, pecadores, filhos da ira. Nós merecíamos condenação. Não há nada em nós que mereça o olhar desse Deus. Na cruz, nós vemos o maior ato de misericórdia, o amor, a graça do Senhor. Jesus, Ele morreu para pagar uma dívida que era nossa. Então Deus, Ele despeja toda a sua ira em Cristo para nos aceitar. Sabe, Jesus não morreu para que Deus pudesse nos amar. Entenda uma coisa, não, Deus, Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo Jesus morreu por nós quando éramos pecadores. Deus não esperou que eu viesse aqui no programa das Tamires pregar a sua palavra para me amar. Não. Deus me amou quando mais ninguém me amava. Deus me amou quando eu estava longe dele. Deus me amou quando eu estava muitas vezes jogado numa sarjeta. Deus me amou quando muitas vezes as pessoas já não me queriam por perto, por tanto trabalho que eu dei já para muitas pessoas. Por mais que tentarmos, não conseguiremos explicar esse amor. Como pôde Deus nos amar? Ele escolheu nos amar. O amor parte dele. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é a essência do amor. O amor faz parte dele. Ele é amor. Sem amor, a justiça de Deus, ela nos condenaria. Sem amor, a santidade de Deus nos afastaria. Sem amor, o poder de Deus nos destruiria. Eu sei que nós cremos e já presenciamos muitos milagres, sim, mas eu não conheço maior milagre que o milagre do amor de Deus. Esse amor causa espanto, e por isso que João diz: vejam como é grande o amor que tem nos concedido o Pai. O amor tudo suporta. Isso me leva a olhar muitas vezes para o pai do filho pródigo, de Lucas 15. Leia lá Lucas 15, olhe e veja a atitude do pai. Como temos respondido a esse amor? É a pergunta que eu faço para você. A história, ela nos mostra que Jesus veio ao mundo e ele padeceu, e ele sofreu e morreu naquela cruz. Então, é amor, por amor. Olha, o amor de Deus é grande, é a primeira verdade. A segunda, somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Agora somos filhos de Deus.
Como isso é glorioso! Somos filhos não por nossa causa, mas por causa do amor de Deus. Filho de Deus não é um título, mas é um fato. Deus nos deu o poder de sermos seus filhos. Como podemos ter certeza que somos filhos de Deus? Quem nasceu de novo tem essa certeza. Somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Deus. Romanos 8,14 a seguir diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus tem convicção, porque o Espírito Santo testifica ao espírito dele que ele é filho. Paulo: mas todos são filhos de Deus? Olha, há um ditado que diz isso, mas não é verdade. A Bíblia em nenhum lugar afirma isso. Pelo contrário, ensina que só é filho de Deus aquele que nasceu de novo, que é guiado pelo Espírito Santo, que recebeu de Deus o poder de ser seu filho. João capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Ninguém se torna filho de Deus por seu próprio esforço ou obra. Ninguém se torna filho de Deus por ter sido batizado. Não é por aí. O batismo não salva. É pela obra de Cristo, pelo amor dele, pelo poder dele. Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se todos fossem filhos de Deus, não precisaríamos pregar o evangelho, porque a Bíblia diz que o Filho de Deus adentrará a glória celestial, herdará a glória celestial. E tem mais, a Bíblia mostra em diversos lugares que muitos são chamados filhos de outra coisa, não de Deus. Em João 8, 42 e 44 diz assim: o próprio Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Por isso queriam matar Jesus. Em Efésios 2, a Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Muitos são filhos de uma denominação religiosa, filhos de líderes eclesiásticos, mas não filhos de Deus. É triste dizer isso. Para analisar, até o finado Tião Carreiro sabia que nem todos são filhos de Deus. Tem uma música do Tião Carreiro que diz: a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha. É duro, mas Tião Carreiro diz: tá na unha do capeta. Tem muitos que dizem que são filhos do rei, mas não se submetem, não obedecem, não vivem como súditos do reino. Aí querem posses, querem riquezas, exigem, cobram, fazem barganhas. Não tratam Deus como pai, mas tratam Deus como o gênio da lâmpada. Quem prometeu riquezas foi outro, não foi Deus. Quem disse tudo darei se prostrado me adorares, foi Satanás e não Deus. Quem é filho de Deus submete, obedece ao pai. Quem é filho conhece o caráter do pai e sabe que ele não muda, que ele continua fiel. Pode mudar as estações, tremer os montes, vir as tempestades, o dia ser bom ou mal, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, pode mudar tudo, mas o pai não muda. Ele continua no controle, ele continua fiel e bom. É maravilhoso ser filho de Deus. Temos paz por causa do Pai. O relacionamento agora não é mais de um pecador com um juiz, mas a relação de um filho com seu pai. Essa é a diferença de um pecador perdido e de um pecador perdoado.
O pecador perdido tem uma relação de um réu com um juiz. O pecador perdoado de um filho com o seu pai. Podemos chamar Deus de pai. Abba, paizinho. Temos um pai amoroso e perdoador, um pai fiel, e isso nos dá garantia de vida eterna. Temos a certeza que somos dele e que ele jamais nos deixará. Jesus disse em João 10, 27, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, ninguém jamais as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então, olha, quando desobedecemos a Deus, Deus nos disciplina como um pai, ele corrige o filho que ama. Olha, a vida de um cristão não é, um mar de rosas. Não somos poupados de sofrimentos, de angústias. A vida em alguns momentos é cercada de tristezas, mas nós temos esperança, nós temos o consolo, nós temos o afago do Pai. Para encerrar, a terceira e última. Quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos. Olha só que promessa gloriosa! Já pensou ver Jesus? Já pensou entrar na glória celestial? Nunca mais dor, nunca mais doenças, nunca mais lágrimas, nunca mais mortes, nunca mais cortejos fúnebres. Que glorioso será a glória celestial! Olha, Jesus virá. E nós nos encontraremos com Ele. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós o veremos como Ele é. Não como está registrado nos filmes, ou nas imagens de escultura, ou em muitos lugares, nos quadros. Mas nós veremos Jesus como Ele é. Isso é glorioso. Estaremos na glória celestial por causa de Jesus. E não veremos o Jesus das telas, das pinturas. Não veremos Cristo da estátua de Aleijadinho ou o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Não. Veremos o Senhor Jesus como Ele é. Pena ser cristão, telespectador que me assiste. Vale a pena servir a esse Deus bendito. Vale a pena ser transformado em filho de Deus. Vale a pena obedecer ao Pai. Vale a pena ser corrigido pelo Pai. É glorioso viver na família de Deus, do Pai Celestial. Que o Pai Celestial, o Pai bendito, alcance você e o transforme com o poder de sua palavra, com o poder do Evangelho. Creia nisso. Arrependa-se dos seus pecados e vá a Cristo e clame por salvação. Peça para Deus fazer de você um filho dele, para que você deixe de ser criatura e torne-se então um herdeiro da vida eterna. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.